Relato 1. A noiva da estrada. Se você já dirigiu por uma estrada deserta, nas primeiras horas da madrugada, conhece bem aquele silêncio denso que parece pesar sobre o mundo. Não há pássaros, não há vento nem insetos. Apenas o som do motor e o próprio coração batendo. Foi numa dessas noites que Eduardo, um motorista de aplicativo com histórico exemplar, desapareceu sem deixar vestígios. Seu carro foi encontrado intacto, parado no acostamento da rodovia SP-340, perto do trecho conhecido como Curva dos Cedros, entre Mogi Guaçu e Aguaí, no interior de São Paulo. Mas Eduardo nunca mais foi visto. E o detalhe que deixou os policiais perplexos foi o último áudio que ele enviou para um amigo. Cerca de 1h47 da manhã. Mano, eu juro que vi uma mulher de vestido branco na beira da estrada, sozinha. Ela me encarou. Não sei se paro. Ela parece machucada. Mas o rosto dela... Cara, o rosto dela... O áudio termina com um ruído estranho, como se algo batesse contra o carro. O caso foi arquivado como desaparecimento sem causa conhecida. Mas para os moradores da região, especialmente os caminhoneiros e motoristas noturnos, não restam dúvidas. Eduardo foi mais uma vítima da noiva da estrada. Tudo começou há muitos anos, quando a região da Curva dos Cedros ainda era uma estrada de terra, em meio a plantações de eucalipto e antigos casarões coloniais, alguns hoje em ruínas. Ninguém sabe ao certo a origem da lenda. Há quem diga que foi nos anos 1950. Outros juram que foi bem antes, nos tempos do Império. Mas a versão mais repetida, passada de geração em geração, gira em torno de um nome: Isadora Leme. Isadora era filha única de um fazendeiro influente da região, Coronel Augusto Leme, dono de terras que iam do horizonte até onde os olhos podiam ver. Era uma moça linda, de pele clara como porcelana, olhos intensos e cabelos castanhos sempre presos com laço de fita. Desde muito nova, vivia cercada de luxo, mas também de regras rígidas. Seu pai, autoritário, tinha planos para o futuro da filha. Casá-la com um político, influente de Campinas, para fortalecer alianças familiares. Mas Isadora não queria esse destino. Aos 17 anos, apaixonou-se por um trabalhador da fazenda, Miguel, um rapaz humilde de fala mansa e mãos calejadas. O amor floresceu em segredo, entre os eucaliptos e as sombras das noites enluaradas. Trocaram cartas, promessas, beijos escondidos e até falavam em fugir juntos. Mas o destino, cruel como só ele sabe ser, tinha outros planos. Na noite marcada para o casamento arranjado, um grande evento, com mais de 300 convidados, orquestra, padres e tudo que o dinheiro podia pagar, Isadora desapareceu. Foi vista pela última vez vestida de noiva, correndo pelas plantações, com os olhos em chamas de desespero, carregando o véu e a esperança. Ela jamais chegaria ao altar. O corpo de Miguel foi encontrado dias depois, enforcado em uma figueira na parte mais densa da propriedade. O laudo oficial dizia suicídio, mas os boatos diziam o contrário, que ele fora morto a mando do coronel, como castigo por ousar tocar na filha. Já Isadora nunca mais foi vista. Dizem que o pai enlouqueceu, vendeu as terras e sumiu da região. A fazenda virou ruínas. Mas a estrada que cortava as terras, hoje asfaltada e conhecida como SP-340, guarda ecos daquele amor maldito. E foi ali que a noiva da estrada começou a aparecer. O primeiro relato registrado foi em 1974. Um motorista de caminhão, chamado Osmar, parou na curva para ajudar uma mulher que, segundo ele, caminhava sozinha à beira da estrada, em plena madrugada, vestida com trajes antigos e descalça. Quando ela entrou na boleia, não disse nada, apenas olhou para frente chorando. Ele tentou puxar conversa, mas ela permaneceu em silêncio. Minutos depois, o caminhão deu pane. Osmar desceu para verificar o motor, e ao retornar, a mulher havia desaparecido. No banco onde ela estava, havia uma mancha de sangue e um véu rasgado. Osmar largou o caminhão e correu em pânico até o posto mais próximo. Nunca mais dirigiu à noite. A partir desse caso, dezenas de relatos semelhantes surgiram. A figura da mulher de branco passou a ser uma constante entre os motoristas que cruzavam a Curva dos Cedros durante a madrugada. Algumas testemunhas afirmam que ela apenas aparece à beira da estrada, chorando. Outras dizem que ela surge dentro do carro, sem ser convidada,
e desaparece misteriosamente. Há até quem diga que ela grita, pedindo vingança. Mas o caso mais emblemático e documentado foi o de Patrícia Nogueira, uma policial rodoviária. Era uma madrugada chuvosa de outubro de 1998. Patrícia fazia ronda, sozinha naquele trecho, quando viu uma mulher de vestido branco andando em zigue-zague, na beira do asfalto. Parou imediatamente, preocupada com a possibilidade de atropelamento. Saiu da viatura com lanterna e chamou. "A senhora? A senhora está bem?" A mulher não respondeu. Quando a luz da lanterna iluminou melhor, Patrícia notou que o vestido estava sujo, rasgado, e havia marcas de sangue nos braços. Correu para prestar socorro, mas no momento em que tentou tocá-la, a figura sumiu diante de seus olhos. Não correu, não tropeçou. Apenas desapareceu. A policial desmaiou de susto. Mais tarde, contou tudo ao comandante, que arquivou o relato como estresse agudo. Mas Patrícia pediu transferência e jamais voltou a patrulhar naquela estrada. O que torna essa lenda diferente das outras é o número crescente de relatos contemporâneos. Mesmo com a era das câmeras e da tecnologia, ainda há casos inexplicáveis registrados naquela região. Em 2013, uma câmera de segurança de um caminhão gravou algo perturbador. O motorista, um homem de 52 anos chamado Jorge Mendonça, seguia pela curva dos Cedros às 2h14 da manhã. No vídeo é possível ver uma figura branca surgindo na pista. Jorge freia bruscamente. Ele desce, abre a porta, mas a figura já não está mais ali. O detalhe aterrador? Minutos depois, a câmera registra a imagem da mesma mulher surgindo no banco do passageiro. Jorge grita, sai correndo e desaparece do enquadramento. Quando foi encontrado no dia seguinte, estava a 2 quilômetros dali, em estado catatônico. Nunca mais falou. Foi internado numa clínica psiquiátrica em Limeira, onde permanece até hoje. Em 2021, o caso de uma jovem chamada Helena viralizou nas redes sociais. Ela estava indo para uma festa em Mogi Mirim com o namorado, quando o carro enguiçou próximo à curva dos Cedros. Sem sinal de celular, decidiram esperar ajuda. Enquanto o namorado tentava checar o motor, Helena ouviu uma mulher chorando. Ao se virar, viu uma noiva parada no meio da pista com véu cobrindo o rosto. Helena, acreditando ser uma encenação ou alguma pegadinha, começou a filmar, mas ao se aproximar, viu que o rosto da mulher estava deformado, como se tivesse queimado ou apodrecido. O vídeo foi postado, mas logo retirado do ar por violar as diretrizes da plataforma. Quem viu garante que era real demais para ser encenação. Em 2022, um grupo de investigadores paranormais chamado Sombras do Vale decidiu registrar uma expedição noturna na curva dos Cedros. Com câmeras térmicas, equipamentos de gravação de áudio e sensores de movimento, passaram uma madrugada inteira na região. Durante a gravação, um dos microfones captou uma voz feminina murmurando algo incompreensível, mas com um tom de lamento profundo. O sensor térmico registrou uma silhueta feminina, fria a ponto de congelar o ar, andando em círculos a poucos metros do grupo. Um dos investigadores, Rafael Diniz, sofreu convulsões naquela mesma noite. Foi internado e só saiu do hospital semanas depois, alegando ter sido abraçado por alguém sem rosto. O vídeo, publicado no YouTube, recebeu mais de 3 milhões de visualizações antes de ser misteriosamente removido. O canal dos Sombras do Vale também foi desativado sem explicação. Nenhum dos integrantes fala mais sobre o assunto, mas há um último relato, um que talvez feche o ciclo dessa lenda, e talvez seja o mais trágico de todos. Em janeiro de 2024, um jovem padre chamado Vinícius, recém-ordenado, decidiu visitar a antiga fazenda Leme, hoje em ruínas, para rezar uma missa simbólica e, segundo ele, tentar apaziguar a alma da noiva. Ele não acreditava em fantasmas, dizia que tudo era fruto da imaginação coletiva. Levou apenas uma Bíblia e um terço. Entrou nas ruínas às 16 horas, nunca mais saiu. 3 dias depois, policiais encontraram o corpo do padre em posição fetal, no altar em ruínas da antiga capela da fazenda. Estava vestido com uma batina branca, mas havia algo bizarro. Seu rosto estava coberto por um véu de noiva, e gravado a sangue na parede atrás dele estavam as palavras: "Você também me abandonou." Hoje, quem passa pela SP-340 evita a curva dos Cedros durante a madrugada,
Muitos fazem caminhos mais longos só para não passar por ali. E os poucos corajosos que se arriscam rezam baixinho, evitam olhar para os lados e jamais, jamais param para ajudar ninguém. Porque dizem que se você ouvir o choro da noiva e parar, você pode não voltar. Mas se não parar, ela virá até você mesmo assim. E quando você menos esperar, estará com ela, sentado no banco do passageiro, indo para lugar nenhum. E aí, já sabe, o seu nome será apenas mais um na longa lista de desaparecidos da estrada. Relato 2. O menino do banheiro. Existe um lugar dentro de toda a escola que carrega uma aura diferente. Um espaço onde o tempo parece desacelerar, onde os ruídos são abafados e as paredes escutam mais do que deveriam. Esse lugar é o banheiro. Seja em escolas públicas ou particulares, novas ou antigas, o banheiro sempre guarda histórias sussurradas, desafios perigosos e lendas que atravessam gerações. Entre elas, uma é menos conhecida, e exatamente por isso, mais temida, a do menino do banheiro. A maioria já ouviu falar da loira do banheiro, mas poucos conhecem o nome de Tiago, e os que conhecem preferem não falar. Porque quando você pronuncia o nome dele, quando faz os gestos, e bate a porta a quantidade exata de vezes, não há volta. Você não invoca apenas um espírito. Você convida uma dor profunda, silenciosa e antiga. E uma vez chamado, Tiago sempre responde. O caso mais documentado e aterrador dessa lenda aconteceu no Colégio Estadual Gustavo Barroso, no interior de Minas Gerais em 2007. Uma escola tradicional, com mais de 80 anos de história, conhecida pelo bom desempenho acadêmico e por suas rígidas normas disciplinares. Mas por trás da fachada de excelência, havia rumores estranhos entre os alunos do ensino fundamental. Algo sobre uma presença no banheiro do segundo andar. Vozes, riscos, nas paredes que surgiam sozinhos. E um nome riscado em todas as cabines. Tiago. A direção mandava apagar. E no dia seguinte o nome estava lá de novo. Mas tudo saiu do controle na manhã de 11 de abril daquele ano. Naquele dia, a professora Ana Paula deu falta de um dos alunos da turma. Do 7º ano, Pedro Henrique, 13 anos. Um menino introvertido, inteligente e apaixonado por histórias de terror. Segundo colegas de sala, ele havia ido ao banheiro antes da aula começar e não voltou mais. Como não havia sinal de arrombamento nem movimentação estranha, a escola achou que ele tinha pulado o muro para matar a aula. Mas algo estava errado. Ao entrar no banheiro, o zelador encontrou as luzes piscando e todas as torneiras abertas. Na última cabine, havia marcas de arranhões nas paredes e o nome Tiago escrito em sangue. O corpo de Pedro não foi encontrado, nem naquele dia nem nunca mais. O banheiro foi interditado e o caso abafado. Mas a verdade sempre escapa pelas frestas. Tudo começou em 1983, mais de 2 décadas antes do sumiço de Pedro. O colégio ainda funcionava em tempo integral, com dormitórios para alunos internos. Um dos moradores era Tiago Ferreira. 11 anos, aluno bolsista, órfão de mãe, e vindo de uma cidade vizinha, Itamarandiba. Tiago era franzino, de fala baixa e olhar triste. Sofria bullying diário de um grupo de garotos mais velhos. Apelidaram-no de feinho, chupeta e outros nomes cruéis. Jogavam comida nele. Trancavam-no no armário da limpeza e uma vez chegaram a raspar parte de sua cabeça com lâmina de apontador. O terror constante se concentrava no banheiro do segundo andar, um lugar onde os monitores raramente passavam. Foi ali que, numa noite de sexta-feira, em março de 1983, Tiago foi levado por 3 desses garotos. Apagaram as luzes, trancaram as portas e o penduraram de cabeça para baixo nas cabines, amarrando suas mãos com fita crepe escolar. Riam, gritavam, batiam fotos com uma antiga câmera Polaroid. Mas algo deu errado. Tiago caiu, bateu a cabeça na pia de mármore e ficou imóvel. Em pânico, os agressores tentaram acordá-lo. Sem sucesso. Temendo represálias, arrastaram o corpo para a caixa d'água do andar superior e o jogaram lá dentro, acreditando que ninguém encontraria. E por dias, ninguém encontrou. Até que, após queixas de gosto e cheiro ruim na água, a caixa foi aberta. O corpo de Tiago estava ali, inchado, roxo, flutuando com os olhos abertos. A notícia vazou. Mas a escola alegou que ele havia se afogado, acidentalmente ao tentar pegar uma bola no telhado. Os 3 agressores foram expulsos discretamente e enviados para estudar em outras cidades.
Mas o nome de Tiago nunca mais foi esquecido. Nos anos seguintes, começaram os relatos. Alunos trancados sozinhos nas cabines. Juravam ouvir uma respiração pesada do outro lado da porta. A água das torneiras abria sozinha e as luzes piscavam com frequência anormal. Bilhetes surgiam nos bolsos de alunos, com caligrafia infantil e mensagens como "Não me esqueça" ou "Você viu meus óculos?". Algumas meninas juravam ter visto, pelo espelho, o reflexo de um menino sozinho, parado atrás delas. Mas a manifestação mais assustadora só acontecia quando alguém fazia o ritual. Sim, havia um ritual, criado entre os alunos, passado como brincadeira de coragem. Para invocar Tiago, era preciso entrar no banheiro sozinho, apagar as luzes, bater na porta da última cabine 3 vezes e dizer: "Tiago, eu quero brincar". Então esperava-se o eco, o retorno, o som de algo respondendo. E quando ele respondia, era sempre com dor. Marina Duarte era aluna do 9º ano em 2001. Durante uma manhã chuvosa, desafiada por amigas, fez o ritual. Entrou no banheiro rindo. Bateu 3 vezes. Chamou por Tiago. E esperou. Nada aconteceu. Mas naquela noite, em casa, começou a ouvir batidas no armário do quarto. Depois as portas começaram a abrir sozinhas. Ela passou a ver, pelas frestas, uma figura pequena, de pijama, com os olhos inchados e a cabeça sangrando. O ápice foi quando seus pais a encontraram no banheiro de casa, com os pulsos arranhados e repetindo: "Em transe, não é culpa dele. Ele só quer brincar. Ele só quer brincar". Marina foi internada. Diagnóstico surto psicótico. Mas até hoje, evita espelhos e banheiros públicos. Os relatos nunca pararam. Em 2015, um canal de youtubers de terror escolar tentou explorar o caso como conteúdo. 2 adolescentes filmaram o ritual e postaram. O vídeo viralizou, mas no dia seguinte, um deles desapareceu. O outro foi encontrado dentro da própria escola, com as roupas rasgadas, enterrado até o pescoço no depósito de limpeza, com marcas de mordidas no ombro. A filmagem foi retirada do ar, e os pais processaram o colégio, mas a história já tinha escapado da escola. Hoje, a lenda do menino do banheiro circula em grupos de WhatsApp, fóruns de creepypasta e vídeos do TikTok. Mas o que pouca gente sabe é que ela não está mais restrita à Escola Gustavo Barroso. Em 2023, um caso bizarro aconteceu em uma escola recém-inaugurada em São Paulo. Um aluno chamado Caio desapareceu no banheiro durante a aula de reforço. As câmeras de segurança mostram ele entrando sozinho com o celular em mãos, mas jamais saindo. Na manhã seguinte, no espelho do banheiro, escrito com algo que parecia sangue seco, estava a frase: "Ele chamou". A psicóloga educacional Sônia Ramires estudou por anos os casos relacionados ao menino do banheiro. Ela afirma que há um padrão. Todos os chamados ocorrem em banheiros de escolas que possuem algum tipo de histórico de violência, negligência ou bullying grave. Ela sugere que Tiago não é apenas um fantasma, mas um arquétipo da dor infantil, reprimida, uma manifestação coletiva do trauma escolar. Mas isso não explica os registros físicos, as marcas, as imagens, as vozes e principalmente os desaparecimentos. Os pais de Pedro, Henrique, o menino desaparecido, em 2007, jamais se conformaram. Em 2021, contrataram um médium renomado, Mauro Santini, para investigar o banheiro. O homem entrou sozinho, com uma câmera e equipamentos de detecção. Permaneceu lá dentro por 47 minutos. Quando saiu, estava pálido, suando e com os olhos vermelhos. Suas únicas palavras foram: "Ele está preso e está com raiva". O vídeo gravado por Mauro nunca foi divulgado. Meses depois, ele faleceu num acidente de carro, mas em seu caderno pessoal havia uma anotação: "Se alguém disser, Tiago, eu quero brincar, por favor, quebre o espelho". Hoje, o banheiro do 2º andar está lacrado, mas os alunos juram que ouvem batidas lá dentro. 3 batidas, sempre às 10h15 da manhã. No teto da escola, há goteiras mesmo sem chuva. E nas paredes, em dias mais silenciosos, surgem rabiscos em letra de criança, com palavras soltas como: "Oi, Nan, você me viu? Te brinca comigo". Que em algumas raras ocasiões, o nome Tiago reaparece, gravado fundo, como se viesse de dentro do concreto. Então, se um dia você estiver em uma escola antiga ou até em uma nova,
pois onde há memória há eco, e ouvir passos pequenos no banheiro quando não há ninguém por perto. Não chame. Se vir seu nome riscado no espelho, não toque. E se ouvir 3 batidas atrás da porta, corra, porque Tiago pode ter sido esquecido por muitos, mas ele ainda está esperando por alguém que queira brincar. E se você for essa pessoa, você nunca mais estará sozinho. Relato 3. A maldição da Casa das 7 Mortes. Nem todas as casas foram feitas para serem habitadas. Algumas estruturas carregam em seus alicerces algo que vai além do concreto. Algo enraizado na terra, nas paredes, no ar que se respira entre um cômodo e outro. Essas casas são como feridas abertas no tempo. E quem se aproxima demais acaba sendo tragado por elas. Foi assim com a Casa das 7 Mortes. Localizada numa área rural isolada entre os municípios de São Roque e Mairinque, no interior de São Paulo, a casa foi construída no final do século XIX, num terreno que pertencia a uma antiga família italiana. Ao longo dos anos, ela se tornou palco de acontecimentos inexplicáveis, desaparecimentos e mortes brutais. E por trás de cada tragédia, há uma linha invisível, ligando todos os eventos como se fossem capítulos de uma mesma história amaldiçoada. Poucos ousam falar sobre o que aconteceu lá dentro. Os que falam, não falam por muito tempo. Tudo começou com sangue. Segundo relatos antigos, o primeiro morador da casa foi um homem chamado Cesare Bravini, imigrante vindo do norte da Itália. Em 1894, trazia consigo a esposa, Annunziata, e 2 filhos pequenos. Comprou o terreno barato após rumores de que as terras eram pesadas, termo usado na época para indicar áreas rejeitadas por agricultores e tropeiros. Cesare, cético e ambicioso, ignorou os avisos. Construiu com as próprias mãos uma casa simples, de tijolos crus e telhado de barro. Era uma construção modesta, mas sólida. Mas já nas primeiras semanas, a tragédia fez morada. Durante uma noite sem lua, enquanto Cesare estava na cidade comprando mantimentos, a casa foi invadida. Os corpos de Annunziata e das crianças foram encontrados mutilados na cozinha, dispostos em um círculo, com olhos arrancados e a boca costurada com linha de bordado. Não havia sinais de arrombamento. Nenhum objeto foi roubado. Apenas um símbolo estranho, desenhado com sangue, ficou gravado no chão de madeira. Um círculo com 7 linhas radiais, apontando para fora, como se fossem agulhas de um relógio. Cesare enlouqueceu. Dias depois, foi encontrado caminhando nu pela mata, repetindo em italiano antigo: "Non erano uomini, erano fame." Não eram homens, eram fome. Foi internado no hospício do Juqueri e morreu 4 anos depois, sem jamais voltar à casa. Mas ela permaneceu. O local ficou abandonado por décadas, até ser comprado em 1932 por um fazendeiro chamado Luiz Garcia. Reformou a estrutura, acrescentou 2 quartos e levou a esposa e os 3 filhos para viverem ali. Os primeiros meses foram pacíficos, mas então os sussurros começaram. A filha mais nova, Clara, de 6 anos, dizia ver pessoas de olhos costurados no quarto. O filho do meio, Júlio, passou a ter crises de sonambulismo e tentava enforcar o irmão mais velho durante as madrugadas. A esposa, Lourdes, passou a relatar que algo a observava do espelho do banheiro. Algo que tinha sua forma, mas com a pele apodrecida. Em julho de 1933, a família inteira foi encontrada morta no quintal, com sinais de envenenamento por arsênico. No entanto, os exames toxicológicos revelaram algo curioso. O veneno não havia sido ingerido. Estava no ar, como se a própria casa tivesse exalado aquilo. A casa ficou conhecida como a Maldita, e durante mais de 30 anos, ninguém ousou se aproximar. Até que, em 1969, ela foi alugada por um grupo de estudantes de arquitetura da USP. O grupo, formado por 5 jovens, 3 homens e 2 mulheres, queria estudar construções do século XIX para um trabalho de conclusão. Alugaram a casa por 3 meses e decidiram documentar toda a experiência, incluindo vídeos, fotos e anotações de campo. As fitas gravadas por eles foram recuperadas anos depois e se tornaram parte do famoso Dossiê Bravini, um compilado de evidências paranormais que hoje está trancado no arquivo morto da universidade. No início, tudo parecia tranquilo. Os alunos limpavam o local, organizavam os ambientes e registravam curiosidades.
Mas com o tempo, as gravações começaram a mostrar mudanças sutis, objetos se movendo sozinhos, portas batendo ao fundo, sussurros que não pertenciam a nenhum dos presentes. No terceiro mês, um dos alunos, Rafael, desapareceu. Na gravação da madrugada de 21 de agosto de 1969, ele é visto andando pela casa com uma lanterna, dizendo que ouviu batidas vindas do porão. Entra em um cômodo escuro e a porta se fecha sozinha atrás dele. Nunca mais foi visto. Nos dias seguintes, os outros 4 começaram a enlouquecer. Uma das garotas, Marta, arrancou os próprios olhos com uma colher de cozinha. Outro estudante, Ernesto, se jogou do telhado dizendo: "Não é altura, é mergulho." Apenas uma sobreviveu, Ana Cecília, que conseguiu fugir correndo pela mata, nua e coberta de sangue. Foi encontrada dias depois por policiais, catatônica, e internada num hospital psiquiátrico, onde morreu em 1974. No total, mais 4 mortes. Com as 3 anteriores da família Garcia, já somavam-se 7. E então o nome nasceu, a Casa das 7 Mortes. Apesar da fama macabra, nos anos 90, a casa voltou a ser tema de interesse, dessa vez de um casal esotérico que queria transformá-la num retiro espiritual. Maurício e Verônica Ribeiro, seguidores do chamado Caminho da Luz Interior, acreditavam que o local estava carregado por energias residuais e que poderia ser purificado. Eles se mudaram em 1993, com câmeras, incensos, símbolos de proteção e sessões de meditação gravadas. Durante o primeiro mês, tudo correu bem. Maurício chegou a gravar vídeos para seus seguidores, dizendo que sentia uma presença adormecida, mas prestes a acordar. Verônica, porém, começou a mudar. Dizia ouvir crianças rindo pelos cantos, ver reflexos que não correspondiam aos seus movimentos e ter pesadelos com um salão escuro, onde 7 corpos pendiam do teto. No início de setembro, ela desapareceu. Maurício, em desespero, revirou a casa. Vasculhou sótãos, abriu buracos nas paredes e chegou a cavar o chão da sala. Alegava ouvir a voz dela chamando, dizendo estar embaixo. Na madrugada do dia 15, ligou para a polícia gritando: "Achei! Achei o 7º quarto!" Mas quando os policiais chegaram, ele estava morto, enforcado no corrimão da escada, com a palavra setênio, escrita em sangue no peito. Nunca encontraram o corpo de Verônica. Hoje, a casa está em ruínas, mas ninguém ousa derrubá-la. Em 2017, a prefeitura de Mairinque tentou demolir o local para abrir uma nova estrada rural. No dia anterior à chegada dos tratores, 7 operários responsáveis pela demolição foram internados com sintomas de histeria coletiva. Todos alegavam ter sonhado com um quarto escondido sob a casa, onde corpos ainda estavam vivos, costurados, amarrados, esperando. A obra foi cancelada. O caso mais recente foi em 2021, quando 2 jovens influencers de um canal de exploração urbana invadiram a casa para fazer uma live. Levaram lanternas, câmeras térmicas e um espírito de deboche. Durante a transmissão, começaram a ouvir sons de batidas, choros e sussurros. Mas o mais assustador foi quando um dos espectadores notou, ao fundo, o reflexo de 7 figuras paradas atrás deles, no espelho da sala. A transmissão caiu abruptamente. Os jovens nunca mais postaram nada. E o vídeo, mesmo salvo por fãs, desapareceu misteriosamente da internet. Alguns estudiosos do ocultismo dizem que a casa está sobre um nó espiritual, um cruzamento de energia negativa ancestral. Outros dizem que a primeira chacina, em 1894, despertou algo que já estava ali, algo subterrâneo, adormecido e faminto, uma entidade que se alimenta de dor, de morte, e que precisa sempre de 7. 7 almas, 7 portas, 7 gritos. Há quem diga que a casa possui um quarto oculto, invisível aos olhos comuns, e que ele só aparece quando alguém está pronto para morrer, que é ali onde tudo começa e onde tudo termina. Hoje, mesmo em ruínas, a casa ainda atrai os curiosos, mas muitos se perdem na mata antes de encontrá-la. Outros voltam diferentes, silenciosos, com os olhos fundos e o olhar perdido. E há os que jamais voltam. No chão da sala, o símbolo de 1894 ainda está lá, as 7 linhas apontando para o mundo, como braços estendidos, como um convite, ou como uma ameaça.
Então, se um dia alguém te disser que existe uma casa no interior paulista, onde 7 pessoas morreram de forma inexplicável, não pergunte onde fica, porque se você procurar, ela vai te encontrar primeiro. E ao entrar, lembre-se, a casa só precisa de um nome para começar a chamar. E ela nunca esquece os que dizem: eu não acredito.